Me escutando direito? Tá todo mundo escutando? Rapaz, estão me escutando sim, minha linda. É, antes de ler a palavra, né, como vocês pediram para louvar, eu pensei naquela música Nos Prazeres, é uma música que eu gosto muito, e que vocês estejam aí cantando aí da sua casa. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em mim. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todo o seu tormento. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu gosto muito dessa música, acho que ela fala muito do que Deus ele quer pra gente, ele quer que a gente viva momentos de alegria na presença dele, mas isso não quer dizer que não existirão momentos que a gente vai passar por noites traiçoeiras. E eu queria pedir, né, se vocês puderem acompanhar junto comigo, a leitura que eu separei em 2 Timóteo, a partir capítulo 1, do 7 até o 10. Eu vou ler aqui da minha Bíblia. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e imortalidade por meio do Evangelho. E quando eu estava lendo, o Senhor me falou sobre algumas coisas. E no versículo 7 ele já vem dizendo: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que Deus nos deu é de fazer a vontade do Pai. Em certo momento, Jesus é questionado sobre algumas coisas, e ele fala que a vontade dele é a vontade do Pai. E essa é a vontade que tem que estar no nosso coração. É a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que muitos encontrem o verdadeiro amor que tem em Cristo Jesus. E esses países, muito lá fora, e até aqui no Brasil mesmo, ainda existem pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Alguns até ouviram falar, mas não conheceram, não experimentaram o verdadeiro amor. E a fome que nós, como cristãos, devemos ter é a fome de levar a palavra, independente de onde for, independente da situação, é de estar realmente servindo a Deus. Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós gostamos de falar dessa pessoa assim o tempo inteiro. Quando nós gostamos de alguém, independente se seja de uma forma romântica ou não, quando nós gostamos de alguém, nós queremos estar falando daquela pessoa, tudo que a gente vai fazer, a gente lembra daquela pessoa. E da mesma forma, a gente tem que ser com Deus. Quando nós somos cristãos totalmente apaixonados por Deus,
nós vamos querer falar dele o tempo todo. E é esse anseio que Deus quer que a gente tenha por ele. Do mesmo jeito que Cristo é o nosso Senhor, nós somos a noiva dele, uma noiva apaixonada que sempre fala do seu noivo. E se amamos a Deus, entendemos que só Ele transforma as nossas vidas, nós vamos querer que todos conheçam e vamos falar dele para nossos vizinhos, para nossos amigos, e para que isso realmente tenha ardido no nosso coração, essa fome, e esse amor, esse primeiro amor continua ardendo no nosso coração, a ponto de a gente ainda desejar falar dele para todas as pessoas, independente se é uma pessoa que esteja lá no Afeganistão ou seu vizinho. No versículo 8, o apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas porte comigo e sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O convite que Paulo faz para Timóteo é um pouco inusitado, porque geralmente a gente pensa em apresentar o Evangelho de melhores formas para as pessoas falando do amor de Deus. Só que o Evangelho também não é só de facilidade. Nós temos momentos bons na presença de Deus, mas ele não é todo de facilidade. E o convite de Paulo para Timóteo foi: vem sofrer comigo. E muitos cristãos não estão prontos para sofrer por causa do amor de Deus. E é muito triste pensar em algumas coisas, porque alguns sofrimentos que nós passamos no Evangelho são por causa dos nossos próprios irmãos. E a gente vê isso muito na trajetória de Paulo, onde ele vem contando que muitos o abandonaram, amigos que antes eram cooperadores na fé, depois no final chegam lá e abandonaram o Evangelho. E segundo Timóteo mesmo fala, no versículo, no capítulo 3, no capítulo 4, perdão, verso 9, ele fala assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Demas era uma pessoa que, nos primeiros, nas primeiras cartas de Paulo, ele foi escrito como um cooperador da fé. E na última carta que Paulo escreveu, foi 2 Timóteo, ele foi considerado uma pessoa que abandonou o evangelho. E a Bíblia mesmo fala que a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, imagina quantos no meio cristão precisam de uma ajuda de um amigo, mas esse amigo se desvirtuou e preferiu ser a ajuda do mundo do que o que nós temos agora, que é a presença de Deus. Então, o convite que Paulo fez para Timóteo era muito além de só falar de Deus, mas era de entender que ele ia passar por provações, mas ter segurança de que Deus estava com ele, e que ele seria abandonado pelos seus amigos, ia ser perseguido, né? E muitas das vezes o missionário entra no campo, entra no campo, né? E ele não precisa só do dinheiro, né, para se manter, porque realmente tem alguns lugares que é muito difícil para o missionário se manter. E ele também precisa de oração, pois estão de frente ao campo de guerra. E eu sempre imagino isso, eu imagino como se fosse uma grande guerra e os missionários estivessem na frente, os missionários que estão no campo. Eles estão ali fazendo uma parte assim que eles estão renunciando tudo que poderia ir de agrado para eles. Alguns renunciam famílias, alguns renunciam empregos bons, alguns renunciam o conforto deles. Eu tive a experiência de poder conhecer diversos missionários, conhecer pessoas que tinham mais conhecimento do que eu sobre missões. E eu já conheci pessoas que tinham tudo para casar e quando chegou na hora, Deus disse assim: ó, essa pessoa não é para você. E era a pessoa que a pessoa queria para a vida dela, já tinha marcado o casamento, já tinha feito tudo, mas por causa da missão ele renunciou, por causa do ídolo ele renunciou. Já conheci pessoas também que, infelizmente, as igrejas abandonaram ele. Eles iam para o campo e começaram a trabalhar com as igrejas e com evangelismo, mas as igrejas mesmo que enviaram, elas abandonaram os missionários. E isso, infelizmente, é algo que acontece muito hoje, de missionários abandonados. E também acontece não só do abandono financeiro, né? Porque quando a pessoa sai de missão, ela não tem.
garantir ela vive da dependência de Deus, mas do abandono espiritual, porque muitos missionários vão e do mesmo jeito que eles tratam de vida, eles também precisam ser tratados. E eles vão e ficam numa solidão espiritual, assim, um auxílio pastoral. E você estaria disposto a abandonar tudo, com risco de tudo isso acontecer com você? Se você ter sua família, ter que renunciar a sua família, ter que renunciar a seus prazeres, seu conforto, acabar sozinho do mesmo jeito que Paulo acabou? O evangelho não está na facilidade. E quando o apóstolo Paulo faz esse convite para Timóteo, ele vem com um convite de sofrer o evangelho, mas o contexto da época era totalmente diferente. Antes da segunda carta de Timóteo, a primeira carta, o apóstolo Paulo vem falando para Timóteo e para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava vivendo da facilidade cristã, da falsa, do falso evangelho, porque eles estavam se acomodando nos prazeres e nas vontades dele. As irmãs estavam indo para a igreja somente para mostrar suas roupas caras, os, os caras, assim, mais, esqueci o nome da palavra, mas os mais idosos, assim, os anciões, iam para a igreja e depois estavam bebendo pelos campos. E Paulo, na primeira carta de Timóteo, ele vem advertindo tudo isso. E desde a primeira carta ele vem mostrando que o evangelho é sobre renúncia. A partir do verso 9 ele vem falando assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Essa santa vocação é o nosso chamado de estar junto com ele, uma vez eu escutei de um pregador, e é um missionário que eu tenho muito carinho, que ele falou que o nosso chamado não é sobre o nosso ministério dentro da igreja, mas é sobre estar próximo com Deus, porque Deus é um Deus que ele gosta de ser íntimo dos seus filhos. Quando você tem um filho, você quer ser amigo dele, você quer estar perto dele do mesmo jeito que Deus conosco. Essa santa vocação é de estar perto dele e de fazê-lo conhecido. Essa é uma frase que eu levo para minha vida, que é que devemos conhecer Deus dia após dia e fazê-lo conhecido. E quantas vezes nós, como cristãos, que nos dizemos apaixonados por Deus, que dizemos que amamos o nosso Deus, viramos para o nosso vizinho e falamos do amor dele para Deus? Será que seu vizinho sabe que você é realmente cristão? E será que eles realmente conhecem a Deus também? Porque conhecer a Deus não é sobre ser cristão, mas sobre experimentar, como eu disse, experimentar o amor de Deus. E essa é a nossa função. Todos são chamados para falar do amor de Deus e não só os missionários. Hoje em dia a gente vê uma realidade totalmente diferente. Nós estamos se tornando como a igreja de assim, se acomodando em nossas igrejas e só limitamos o evangelho a essa parte. Só que isso nunca foi o plano original de Jesus. Jesus ele nunca foi uma pessoa que se limitava dentro de um templo, ele sempre ia para fora falando do amor do Pai. E esse é o nosso maior exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E eu deixei uma reflexão, que é uma reflexão que eu levo para minha vida aqui, que é, será que nós temos refletido a imagem de Cristo Jesus? Nós gostamos de pensar em fazer o ídolo, mas nós temos que estar refletindo a imagem de Cristo Jesus. Deus nos fez a imagem semelhante, mas o pecado veio e embaçou essa imagem. Não é que a gente tenha mudado de aparência, mas nós temos ficado com uma imagem distorcida, como se fosse um espelho, aquele espelho que fosse distorcido, como se ele tivesse rapado. E às vezes nós nos tornamos, por causa do pecado, assim, embaçados, não refletimos a imagem de Deus. E através da nossa purificação do nosso coração, da nossa busca e da nossa intimidade com Deus, nós nos tornamos semelhantes. E assim, o mundo lá fora pode ver a Cristo com clareza, não ver o que nós temos, mas sim o que nós temos dentro de nós. E tem uma curiosidade que eu queria deixar aqui, que quando nós nos tornamos semelhantes
Nós nos tornamos semelhantes a partir da nossa intimidade. Existe uma pesquisa que diz que nós somos, nós temos a personalidade das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se eu convivo bastante com a minha mãe, convivo com meu pai, eu vou ter uma personalidade parecida com ele. Da mesma forma, é a nossa personalidade com Deus. Nós andamos com Ele, nós vivemos com Ele, nós nos tornamos semelhantes a Ele. E foi só até aqui que Deus trouxe no meu coração. E uma reflexão sobre o verso 10, para finalizar, que é: E agora ele tornou tudo isso claro para nós como a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a mortalidade por meio das boas novas. E é isso que nós temos que levar para o povo afora, falar sobre as boas novas, independente se é perto ou se é em outro país. O plano de salvação é o mesmo. É que nós temos que falar para todos que existe um Deus que nos amou e que nos ama e que Ele quer trazer redenção para o seu coração, para que no dia que Ele volte nós possamos morar com Ele no céu. E eu trouxe uma palavra bem curtinha, mas é para deixar mais para a reflexão de vocês. E assim eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Agradeço, né, pela irmã, né, pela disponibilidade que a irmã teve, né, de vir. Irmã Valda, pode já parar de gravar.